Eu sou o professor Fabrício e já vou deixar um pedido. Se inscrevam, deixem o like para apoiar a produção de conhecimento. Esse canal tem vários vídeos sobre a Primeira Guerra Mundial, mas este vídeo tem uma missão quase impossível. Eu tenho que contar para vocês quais foram as causas da Primeira Guerra Mundial em poucos minutos. E por que é impossível? Porque são muitas causas complexas, por isso eu só vou relacionar umas 6 causas. Vão anotando aí para responder na tarefa. Para começar, vocês lembram que a Primeira Guerra Mundial era também conhecida como a Grande Guerra e durou de 1914 a 1918. Alguns diziam que era a guerra para acabar com todas as guerras. Não deu muito certo. Vocês também sabem que o período anterior à Primeira Guerra era chamado de Bela Época. Um período onde os europeus acreditavam que estavam vivendo na melhor época. Acreditavam no progresso e no conforto praticamente ilimitados. A Europa passava pela Segunda Revolução Industrial e precisava de matérias-primas. Onde buscar? Acertaram. Num continente rico em matérias-primas, na África. Por isso que os países europeus disputavam colônias na África. E a gente já pode considerar como uma causa da Primeira Guerra Mundial. Essas disputas imperialistas por colônias africanas. Mas não acaba aí. Os governos, os países da Europa incentivavam o nacionalismo exagerado, a tal ponto que eles chegavam a odiar os estrangeiros. Por exemplo, o pan-germanismo era a ideia de unir todos os povos germânicos, e ainda eles tinham aquela pretensa superioridade racial. Além disso, também tinha os eslavos. Os eslavos tinham um sentimento de pan-eslavismo, de unir, apoiar todos os movimentos eslavos. Germânicos e eslavos eram rivais. Já consideramos mais uma causa da Segunda Guerra Mundial, nacionalismo exagerado. Primeira Guerra Mundial. Além disso, nesse período da Bela Época, escondia-se uma contradição, algo sombrio. Os países europeus estavam produzindo cada vez mais armas. Estavam numa corrida armamentista. Estavam investindo na indústria bélica, aumentando seus exércitos. Por isso que esse período da Bela Época também é chamado de o período da paz armada. A corrida armamentista é considerada outra causa dessa Primeira Guerra Mundial. Mas não para por aí. Eu disse que eram várias. Os países europeus tinham rivalidades entre eles. A Inglaterra e a Alemanha é que tinham as maiores rivalidades. Os alemães estavam produzindo demais e ocupando os mercados que antes eram da Inglaterra. Então essa disputa por mercados na área econômica, industrial e até marítima entre os alemães e os ingleses já é considerada outra causa da Primeira Guerra Mundial. Outra causa. Daí formaram-se times. Formaram-se blocos de acordo com afinidade. Então, alemães se aproximam dos italianos e do Império Austro-Húngaro e montam o time, o bloco da Tríplice Aliança. Ao passo que a Inglaterra, a França e a Rússia montam outro time, o bloco da Tríplice Entente.
Lembrando que entente é uma palavra francesa que significa entendimento. Então, formar blocos antagônicos ou rivais já é outra causa dessa Primeira Guerra Mundial. E para finalizar, eu preciso falar de uma guerra. A última grande guerra ali do século XIX foi a Guerra Franco-Prussiana. Franco, França. Prussiana seria a Prússia, futura Alemanha. Então a guerra entre franceses e alemães resulta na derrota da França. A França perdeu um território riquíssimo, porque perdeu a guerra, teve que entregar para os alemães. O território era o território da Alsácia-Lorena. E os franceses ficaram com esse sentimento de humilhação perante os alemães. Mesmo porque o Kaiser da Alemanha foi coroado no Palácio de Versalhes e os franceses tiveram que pagar uma nota, toda a festa. Os franceses desenvolvem um sentimento de revanchismo contra os alemães, um ódio contra os alemães. O revanchismo francês foi a sexta causa que eu contei para vocês. Então anotem todas. Disputas imperialistas, nacionalismo exagerado, corrida armamentista, rivalidades entre a Inglaterra e a Alemanha, formação de blocos antagônicos rivais e revanchismo francês. Eu espero que vocês estudem história, porque história é uma matéria genial e agradeço de coração a todos que estão estudando, a todos que estão ajudando. Agradeço aos editores desse vídeo. Valeu!